de eu entrar no tema do vídeo, deixa eu te falar uma coisa bem rapidinho, tá? Se você tá pensando em investir em imóveis aqui nos Estados Unidos e ainda se sente meio perdido em relação ao processo, a documentação e tudo mais, ou até por onde começar, eu deixei um guia gratuito aqui embaixo explicando passo a passo de como funciona a compra de imóveis aqui nos Estados Unidos. Depois você baixa com calma, agora vamos pro vídeo. Eu quero começar esse vídeo esclarecendo uma coisa que eu escuto praticamente toda semana. O brasileiro, ele chega pra mim e ele pergunta assim: qual é o melhor investimento imobiliário aí nos Estados Unidos, Giovana? E essa pergunta ela é super comum, né? Ela faz sentido, mas ao mesmo tempo ela já começa do jeito errado. Não porque a pessoa não entende de investimento, mas porque ela ainda não parou para organizar o motivo por trás dessa decisão. E isso é muito importante no mercado imobiliário americano. Quando a gente fala de imóvel nos Estados Unidos, não dá para pensar que existe um produto que vai servir para todo mundo, o melhor investimento. Porque o que você busca em um investimento pode ser completamente diferente do que a outra pessoa busca, entendeu? Então, tem gente que quer renda mensal, mas tem gente que quer valorização de longo prazo. Tem gente que quer usar o imóvel de férias quando estiver aqui e alugar quando não estiver usando. Então, é o erro mais comum do brasileiro é tentar encaixar tudo isso em um único imóvel e querer que eu fale qual que é o melhor. Então, assim, antes de falar de tipo de imóvel, a primeira pergunta que você precisa ter é: por que eu quero investir em imóvel nos Estados Unidos? Por quê? É para quê? É para proteção patrimonial? É para ganhar em dólar? É renda que eu quero agora? É legado para a família que eu quero deixar? É o estilo de vida que eu quero investir? Entendeu? Quando essa resposta ela fica clara, a escolha do tipo de imóvel ela é muito mais simples. Então, vamos conversar os tipos diferentes de imóveis, né? Vamos começar pelo mais comum, que são os condos. Condos, eles são apartamentos. O brasileiro, ele gosta muito de condo e faz sentido, porque condo, ele é fácil de entender, é fácil de usar. Normalmente tá bem localizado, tá perto da praia, tá perto do shopping, tá perto dos restaurantes. Funciona muito bem para quem passa bastante tempo aqui nos Estados Unidos. Para quem vem com a família, para quem quer estar perto da praia, poder andar, não precisa de usar carro, tem academia, tem piscina, tem segurança, enfim, tudo isso. Nesse caso, o investimento ele é muito mais no estilo de vida do que no financeiro, você entende? Ele e não é que isso é um problema, né? Desde que a expectativa esteja alinhada, porque tem gente que compra condo achando que vai gerar renda mensal, vai alugar, vai gerar renda mensal. Mas o condo, ele é o quê? É um investimento no seu estilo de vida. Então, o problema, ele não começa quando... Ai, my baby! Temos um visitante aqui hoje, hein? Mas, como eu dizia, o problema, ele não começa quando você investe no condo. Ele começa quando você tem a expectativa que você vai gerar e... Eu tô gravando, ó, tá vendo? Tá vendo a câmera ali, ó? Eu tô gravando. É, você quer se mostrar, né? Você quer se mostrar, ó. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Esse aqui é o Bravis. Fala, oi, pessoal. Ali, ó. Fala pra câmera. Fala. Fala, oi, pessoal. Então, assim, a maioria dos prédios em Miami, o aluguel de curto prazo, ele não é nem permitido. Então, cada condomínio ele vai ter uma regra diferente. Por isso que é essencial trabalhar com um corretor local, né, para saber as regras e tudo mais. E além disso, investir em um condomínio tem a HOA fee. A HOA é a taxa do condomínio. E essa taxa ela pode ser alta, entendeu? E em prédios maiores, facilmente passa de $1.000 por mês. Facilmente, tá? Então, assim, quando você coloca tudo isso na conta, ela acaba com parte do seu lucro. Então, de novo, o condo, ele é ótimo para estilo de vida, para lifestyle, para quem quer aproveitar o estilo de vida, mas não é a melhor escolha para quem busca renda mensal. Agora vamos para a segunda opção, segundo tipo de investimento, que é o que a gente chama aqui de new developments. São imóveis na planta. Esse, inclusive, é um tipo extremamente popular entre brasileiros. Inclusive, vários famosos estão investindo aqui em Miami. Mas os apartamentos na planta, né, os chamados new development ou new constructions, esse tipo de investimento ele já é para outro perfil.
Ele é para pessoa que não tem pressa. Ele é para quem tem tempo, é para quem gosta da ideia de entrar aos poucos no mercado imobiliário. E por quê? Porque a forma de pagamento é um dos grandes atrativos, né? Normalmente funciona assim: você paga 10% no contrato, na assinatura do contrato, 10% quando começa a construção, 10% quando chega no seu andar, 10% quando tá no último andar e os 60% restante quando você entrega a chave, que inclusive podem ser financiados. Então, assim, ele é vantajoso, ele tem vantagens principalmente para o investidor brasileiro, né? Para o investidor internacional, porque você tem essa flexibilidade no pagamento. Mas, como disse, você precisa de tempo. Os new developments, geralmente, eles vêm com um período... Você pode encontrar new developments que serão entregues ano que vem, com 2 anos, 3 anos, até em 5 anos. Então, tudo vai depender, né, do que você busca. E por que tanta gente compra na planta? Porque tem 3 motivos principais. O primeiro é a valorização. Quando você compra na planta, o valor ele tende a se ajustar para cima quando o projeto é entregue. Então, é aquela valorização instantânea. Muita gente já compra pensando em revender depois, inclusive. O segundo motivo é o quê? A flexibilidade, como eu comentei, né? A maioria desses projetos, eles permitem aluguel de curto prazo. O que te dá a flexibilidade de poder alugar em curto prazo, seja à noite. Alguns desses new developers, inclusive, eles oferecem administração. Então, você não precisa se preocupar com nada. Eles simplesmente pegam uma porcentagem do aluguel e eles tomam conta de tudo. O que é ótimo para investidores que são internacionais. E o terceiro é a tranquilidade, né? Esses projetos, geralmente, eles foram desenhados para investidores internacionais, entendeu? Tem uma tranquilidade maior. Os valores, eles costumam ser mais altos, mas você pode parcelar. A gente tem projetos como esse aqui, por exemplo, Palma, que eles foram desenhados exatamente para esse perfil, pertinho da praia. Inclusive, Débora Seco comprou e investiu nesse new development. Ok, agora vamos para o próximo tipo de investimento, que são o que a gente chama de single family home. Single family home são casas. Casa, ela é um tipo de investimento que exige um pouco mais de cuidado, né? Porque o valor de entrada vai ser maior, né? A manutenção vai ser maior, mas ela funciona muito bem para algumas estratégias específicas. Por exemplo, aluguel de longo prazo, que seriam contratos de 1 ano, né? Ou até compra, reforma e venda, o que a gente chama de fix and flip. Mas o que não dá para esperar é que uma casa entregue tudo ao mesmo tempo, né? Raramente uma casa ela vai gerar renda forte e vai ter valorização rápida e ainda vai permitir Airbnb. Então, normalmente você tem que escolher uma estratégia, não dá para você ter tudo, né? Como tudo na vida. Agora vamos para o quarto tipo de investimento, que é, pessoalmente, o meu preferido. Mas, novamente, tudo vai depender do seu motivo, do porquê que você quer investir. Porque se você me falar, eu quero investir pelo estilo de vida, esse aqui não vai ser para você. Mas se você me falar, eu quero investir para gerar renda em dólar, para, como é que fala? Generational wealth, para gerar patrimônio familiar, acho que é isso. Renda familiar, enfim. Essa aqui é para você. Que é as multifamilies. Multifamilies, ela é a ferramenta número 1 dos investidores americanos. Multifamily pode ser duplex, triplex, quadriplex. E é um tipo de investimento que pouca gente comenta, mas que os investidores experientes, eles usam muito. Multifamily, aqui a conversa, ela muda completamente. Como eu disse, não tem lifestyle, não tem praia, não tem amenity, mas tem algo que é muito mais poderoso, na minha opinião, que é a estrutura de renda. São praticamente vários apartamentos embaixo de um teto. As despesas, elas são mais eficientes. Você consegue até aumentar a renda com reformas que você pode fazer. A gente chama de value add. E a valorização, ela está muito ligada à renda que o imóvel gera. E além disso também, né,
tem a questão tributária. Os impostos nos Estados Unidos, eles são bem pesados, né? Principalmente sobre o lucro que você faz. E essas multifamilies, ela é uma das ferramentas que os investidores usam para organizar melhor essa parte dos impostos. Claro, não é para todo mundo, mas para quem pensa em renda e longo prazo, é assim extremamente poderoso. Então, assim, conclusão, né? Quando alguém me pergunta qual é o melhor investimento nos Estados Unidos, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Depende. Depende da sua meta, né? Cada tipo de imóvel serve para uma necessidade diferente. Tudo isso foi só uma leitura bem básica, bem por cima. Dentro de cada tipo, existem várias estratégias possíveis. Por isso que antes de escolher um imóvel, vale muito mais a pena organizar o seu objetivo, entendeu? E se você tá aí pensando em dar o seu próximo passo com mais segurança, o link do guia que eu comentei lá no começo do vídeo tá aqui embaixo na descrição. E claro, se você quiser entender, né, qual que é o tipo de investimento que vai fazer sentido para você especificamente, uma conversa individual sempre ajuda a evitar o erro, né? O que a gente chama de buyer consultation. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma a pensar melhor como investidor, como comprador internacional aqui dos Estados Unidos que quer construir uma vida, que quer gerar renda, que quer acessar o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, não se esquece de se inscrever para esse canal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Também não se esquece de curtir. Tchau, até o próximo vídeo.